Estudo bíblico, a lei de Deus. Lição 9. A cruz e a lei. Pergunta 1. O que a cruz revela sobre a lei de Deus? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías 53, versículo 10. Resposta. Que a lei é tão imutável que nem mesmo Deus a aboliu para salvar o pecador. Pergunta 2. A cruz aboliu a lei moral de Deus? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Romanos 3, versículo 31. Resposta: não. A cruz confirma sua validade e justiça. Pergunta 3. Por que Jesus teve que morrer? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, versículo 3. Resposta: porque a lei foi quebrada, e a penalidade do pecado é a morte. Pergunta 4. A cruz mostra o amor ou a justiça de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, versículo 26. Resposta: ambos. Deus é justo ao punir o pecado e amoroso ao salvar o pecador. Pergunta 5. Jesus morreu por pessoas que obedecem ou que desobedeceram à lei, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Resposta: por todos os pecadores que quebraram a lei. Pergunta 6. A cruz torna a obediência à lei desnecessária? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Romanos 3, versículo 31. Resposta: não. A cruz de Cristo não elimina a necessidade de obedecer à lei de Deus. Pelo contrário, ela confirma sua validade e mostra o alto preço do pecado. Jesus morreu porque a lei foi transgredida, revelando que ela continua sendo o padrão divino de justiça. A graça nos liberta da condenação do pecado, mas nos capacita a viver em obediência. Pergunta 7. Qual foi a atitude de Jesus em relação à lei enquanto estava na cruz? E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Lucas 23, versículo 46. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, versículo 15. Resposta: ele cumpriu perfeitamente a lei até o fim. Pergunta 8. O que aconteceu com o véu do templo quando Jesus morreu? E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Mateus 27, versículo 51. Resposta: rasgou-se de alto a baixo, simbolizando o fim do sistema cerimonial. A lei cerimonial foi abolida na cruz e não a lei moral. Pergunta 9. O que devemos fazer ao contemplar a cruz? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Atos 3, versículo 19. Resposta: arrepender-mo-nos, crer em Jesus e viver em obediência. Para baixar este e outros vídeos e compartilhar com seus amigos, acesse biblia.rg8.com.br.